Oi gente, tudo bem? Voltando com mais um vídeo aqui no canal. E eu tô aqui nessa pracinha maravilhosa, até porque cansa, né? Ficar no meio de tanto carro, tanta coisa assim louca do dia a dia. Aqui em São Paulo sabe como que é, né? Aí também tava no dentista e resolvi passar aqui pra poder aproveitar um pouco do ar livre, né? Da natureza. E aí, gente, um assunto bem interessante que eu gostaria de falar com vocês, até mesmo saber o que vocês pensam sobre isso, né? Como vocês viram, eu gosto de saber a opinião de vocês. Pra você é mais importante ter razão ou manter a paz? O que vocês preferem? Se a gente for ver, pra manter a paz, algumas pessoas entendem que elas precisam abrir mão das suas opiniões, porque na maioria das vezes elas têm razão. Realmente a outra pessoa deve ter pisado na bola com ela, ter feito alguma injustiça. Então, algumas pessoas elas ficam muito nisso a vida inteira, porque elas não mantêm a paz, porque elas sabem que elas têm razão e elas vão até o fim sobre isso. E o assunto nunca se morre, nunca se acaba. Então, consequentemente, ali elas não têm paz, porque elas querem manter a razão delas, né? Isso é errado, ter razão? Claro que não. Nas nossas relações, sejam elas quaisquer que a gente tenha, vai sempre ter algum conflito, né? Porque nós somos pessoas diferentes, com opiniões diferentes, às vezes tem crenças diferentes, a gente foi criado em lugares diferentes, então tudo isso contribuiu para a nossa personalidade. Muitas das vezes a gente tem já uma opinião formada sobre um assunto, e outras vezes a gente sabe que a culpa não foi nossa, que outra pessoa tentou nos prejudicar. Mas se a gente for levar em consideração que isso pode acontecer em qualquer ambiente, a gente às vezes se torna mais flexível, né, com relação a esse assunto. Por exemplo, comigo aconteceu várias vezes, no trabalho mesmo, eu saber que eu tinha razão e as outras pessoas não estarem a par do que aconteceu de fato. E aí acabou que eu sabia que eu tinha razão, eu tentei explicar, tentei provar, e realmente foi provado, mas as pessoas elas não queriam entender a minha parte de razão, elas não queriam ali aceitar que elas tinham errado. Então, pra manter a paz, porque eu sabia que todo dia eu ia estar ali, todo dia ia ver a cara daquele povo, né, daquelas pessoas, eu preferi manter a paz. Porque a paz, ela é mais importante pro meu bem-estar, pra manter a minha sanidade mental também. E depois a gente acabou até se acertando, acabou que dando um tempo a pessoa viu que realmente ela foi imatura. Não que isso vá acontecer todas as vezes. Essa pessoa ou essas pessoas, nem sempre elas vão querer aceitar que a gente tem razão, e o tempo pode provar que elas são piores do que elas se mostraram, né? Elas não estavam preocupadas com o outro. Mas enfim, quando a gente pensa sobre razão, a gente tem alguns sentimentos já bem pré-estabelecidos na nossa cabeça. Passamos por uma injustiça, a gente tem provas que fez a coisa certa, e a outra pessoa que aceite que a gente tem razão. Mas na família, só um exemplo aqui também. Na família, se alguém não ceder, imagina o tanto de família que teria acabado, né? Um casamento, se alguém não ceder, ali não aceitar que realmente ele tem a razão, mas ele precisa manter a paz para manter as relações e dar tempo ao tempo, o tanto de relacionamento que teria acabado seria bastante, né? Então, vale a pena repensar isso. Eu tento muito pensar no caso de Jesus mesmo, falando sobre a Bíblia, né, no caso. Jesus, ele sempre teve a razão. Ali, quando ele foi julgado perante Pilatos, as pessoas se voltaram contra ele, apesar de a gente saber que tinha um propósito,
daquilo tudo acontecer, mas ele se preocupou em manter a paz. Ele sabia que ele estava certo, que ele tinha razão, nunca fez nada de errado. Mas por um propósito e por manter a paz, ele não se preocupou em provar que ele sempre tinha razão das coisas. Não que ele fosse um covarde de não querer provar que ele estivesse certo. Isso não é covardia, óbvio. Mas ele também não gastou tempo tentando provar para pessoas que não queriam aceitar que ele estava certo. A pessoa mais importante que a gente teria que provar alguma coisa, que tem que provar alguma coisa, com certeza é para Deus, né? Ele sabe da nossa índole. Então não adianta se preocupar sempre com o que os outros vão pensar a nosso respeito e se desgastar em provar coisas para os outros que não estão nem aí pra gente, né? Aí a questão de manter a paz não quer dizer que você vai ser um bobo, que você vai aceitar tudo. Pelo contrário, você vai se preocupar com as suas relações, estar no ambiente saudável. Isso tem muito a ver também com sabedoria, equilibrar a nossa vida pessoal, né, e tudo. Então, isso não diz sobre a gente, diz muito sobre o outro. Quando a gente faz a nossa parte, as coisas tendem a andar, né? Então, no meu caso, eu prefiro muito manter a paz do que sempre provar que eu tenho razão. Não vou dizer que eu não vou tentar provar que eu tenho razão, porque eu sou ser humano, né? E a gente não aceita injustiça, principalmente quando elas acontecem conosco. Mas muitas das vezes a gente precisa aprender a ceder. E a chave para manter relacionamentos, sejam eles quais sejam, é realmente essa. É a gente saber perdoar e entender que a gente nem sempre vai conseguir provar para os outros ou elas vão aceitar que a gente tem razão. Se você já passou por isso em algum ambiente, seja trabalho, família ou amizade, você comenta aqui no vídeo, que eu vou gostar de saber, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo. E aí, se você também não tiver inscrito no canal, aí você se inscreve, que aí você me ajuda também, tá bom? Aí compartilha o vídeo, passa pros amigos. Vou gostar bastante de ter vocês aqui.